Oi, eu sou Kaian e esse é o canal Hora Escato. Você já sentiu que a sua fé é sua teoria? Que até que você conhece a Bíblia, vai à igreja, mas no fundo, lá no fundo, você sente que está faltando algo? Hoje eu quero te mostrar o que é uma fé prática, uma fé que move, uma fé que transforma, que gera frutos. E olha, no final, eu vou compartilhar com você um testemunho que eu vivi, bem forte, para te mostrar isso na prática, a fé. Então, pegue seu cafezinho e vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14, pergunta: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Alguns acham que essa passagem entra em contradição com o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas vem das obras para que ninguém se glorie. Mas isso aqui não é uma contradição, é complemento, tá? É algo muito simples até. Paulo fala sobre como nós somos salvos, enquanto Tiago fala sobre como mostramos que fomos salvos. Um é fé que salva, outro é a fé que evidencia a salvação. Toda árvore boa, ela dá bons frutos. Se não tem bom fruto, qual será que é a sua raiz? E claro, para ser salvo, você precisa da fé que não vem de você, ela vem de Deus. E como a gente alcança essa fé? Como? Em Romanos capítulo 10, 7, responde: a fé vem de ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé nasce quando você escuta Deus falar. E não é qualquer escuta, é uma escuta ativa, é parar tudo para ouvir o Pai, sem distrações, sem celular, sem conversas paralelas. Ouvir a palavra, o momento da pregação, é um momento que não é sobre você. Ali você vai despir, arrancar fora todos os seus próprios interesses. Isso é maravilhoso, porque é para você saber quem Deus é. A Bíblia não é só um manual de vida cristã. Não. Ela é um manual de vida da humanidade. É ali que você entende quem Deus é. É ali que começa o relacionamento. E relacionamento sem escuta não existe. 1 João capítulo 2 diz algo forte para nós. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Você conhece a Deus? Então você obedece a palavra. Não é sobre ter momentos devocionais. Não. É sobre viver uma vida devocional. Tudo que você faz, tudo que você tira do seu dia a dia é um devocional ao Senhor. E agora? Vamos lá. Vou te contar um testemunho real. Difícil um pouquinho de falar, mas ele é real. Eu fiz uma viagem missionária para Caxias, no Maranhão. E lá eu vivi uma fé muito prática. Lá eu ajudei em tudo. Carregar peso, evangelizar, orar por pessoas. Mas teve um momento específico que me marcou profundamente. Era domingo à noite, os últimos momentos que nós estávamos ali, naquela viagem de 5 dias, se bem me recordo. Eu e um amigo estávamos na frente da igreja, enquanto o culto estava acontecendo. Do lado de fora dava para ver uma casa feita de barro, né, ainda, e estava abandonada. E desde o primeiro dia que nós chegamos ali, eu senti algo muito ruim naquele lugar. Tinha um peso espiritual. Durante o culto, eu senti o Espírito Santo me impulsionar, como se dissesse: vai até lá. Eu chamei meu amigo e começamos a orar naquele lugar, a repreender.
clamar que o fogo de Deus purificasse aquele lugar, consumindo todo o mal. Ali, meu amigo, ele viu como se fosse uma massa negra, uma fumaça, e uma figura se encolhendo e depois sumindo. Naquele momento entendemos que aquela casa tinha sido conquistada a custo de sangue, de vida de outras pessoas, mas Jesus limpou o lugar. Quando estávamos voltando, eu clamei ao Senhor, falei: Deus, que o inimigo não venha se manifestar nessa noite, mas que a tua glória se manifeste. Então voltamos pro culto e logo depois um rapaz saiu da igreja com expressão de dor, de raiva, e houve um burburinho e eu fui até ele. Ele disse que estava com dor forte no peito há dias. Então eu orei por ele. Mas aquela primeira parte da oração, ai Deus, eu orei por mim, para que Deus fortalecesse a minha fé. Pois por um momento, mesmo eu pedindo para Deus para ser usado de forma sobrenatural, eu me acovardei diante daquele desafio. Então, durante a oração, em resumo, claro, eu declarei que Jesus se fez homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos deu autoridade. Então eu disse: em nome de Jesus, você está curado. E ele foi curado, na hora, sem dor, sem mais nenhuma dor. E sabe o que o meu amigo me disse? Ele falou assim: esse rapaz não foi curado só pela oração. Ele foi curado porque ouviu a palavra de Deus. Aquilo me abalou. Meu amigo não sabia que aquela primeira parte da oração tinha sido para edificar a minha própria fé. Mas eu me recordei exatamente de Romanos 10, que diz isso. Mas não terminou aí. Havia uma mulher que tentava impedir que aquele rapaz voltasse ao culto, falando: não, ele ainda tá cheio de dor e tudo mais. Tentando abafar aquilo que Deus estava fazendo, aquela obra maravilhosa. Então, o Espírito me fez confrontá-la, o Espírito Santo. E eu questionei ela: ué, Deus está fazendo isso? Ué, rapaz, você não acredita em Deus? Você é cristã? Você é crente? Aí ela falou: eu congrego aqui na igreja. Aí eu, já estava entendendo o que estava acontecendo. Eu pedi para que ela declarasse: Jesus é Senhor. A primeira vez ela desviou, na segunda ela tentou fugir, né? Na terceira ela começou ali a se tremer e tudo mais. E por fim ela declarou. Os olhos dela, que estavam avermelhados, mudaram de cor, voltou ao normal. E ali o Espírito Santo me revelou que ela estava possessa. E o demônio foi expulso no momento em que ela confessou que Jesus é Senhor. E tudo isso aconteceu porque a fé veio pelo ouvir. Porque alguém ouviu e agiu. Naquele momento fui eu. Eu ouvi a própria palavra que eu estava pregando, orando ali. E então, ouvi a ação do Espírito Santo, principalmente, claro. Viver uma fé prática é isso, tá? É obedecer a palavra, é conhecer a Deus, é permitir que a fé se torne vida. Você não foi chamado para ter momentos com Deus. Você foi chamado para viver com Ele, para viver a fé a cada dia. Claro, você não vai viver todos os dias de forma sobrenatural. Eu dei um exemplo mais extremo do agir de Deus, né? Claro. Mas ainda assim, Deus nos chama a esse encontro maravilhoso com Ele, dia a dia. Ok, agora me diz, sua fé, ela tem sido visível diariamente? Então, comenta aqui. Eu quero viver uma vida prática. Compartilha com alguém que precisa ter a fé edificada, precisa ter uma vida transformada pela fé. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, falou contigo, se inscreve aqui no canal, encaminha para alguém, como já falei, curte e vamos viver essa vida rumo a uma fé viva, equilibrada e bíblica.
Tchau.